Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos continuidade aqui à nossa série, a respeito da história da cultura e das etnias. Bom, no nosso último episódio nós falamos aqui a respeito dos etruscos. Para quem conhece aí, é um povo, no caso, que migrou da Europa Central, uma etnia que migrou da Europa Central para a Península Itálica. Povo que aprendeu muito aí os costumes dos gregos, uniram muito dos conhecimentos deles, principalmente ali a respeito do comércio, a respeito da estruturação de suas construções, assim como também a parte bélica. Eles eram aí saqueadores e pilhadores ao mesmo tempo, que eram comerciantes, praticavam tinham, digamos assim, umas práticas um pouco ilícitas, em relação à aquisição de mercadorias, E no caso, uma das características principais deles era justamente a questão de agressividade, a questão voltada justamente aos seus costumes um tanto que bárbaros, mesmo tendo ali uma estrutura, social ali até muito semelhante à dos gregos, por exemplo, em relação à polis, em relação ali a conjuntura social, porém seus hábitos eram tanto bárbaros, como o coletivismo na forma das pessoas viverem, tendo ali as suas relações, coisas que, digamos, a liberavam até a insanidade. Então os etruscos eles tinham esses dois pontos, E ali a sua doutrina, a sua agressividade bélica, a sua sede por conquistas, digamos assim, ela vai ficar cravada ali, na Península Itálica, que a maioria dos habitantes ali da região, digamos assim, das etnias que compõem a região, vão adotar, esse espírito combativo, de anexar territórios, de expandir territórios, enfim, de marcar presença, de mostrar poder diante dos seus vizinhos, digamos assim. E os etruscos eles têm essa característica aí principal, Bom, hoje nós estaremos falando aqui justamente a respeito de outra etnia, que habitou a Península Itálica, que são aí, digamos, próximos aos etruscos, porém de origens completamente diferentes, Povo esse que vai ser crucial para a gente entender, digamos, o destino histórico aí do que vem a ser futuramente o Ocidente, enfim, o povo que vai lançar ali as bases, do talvez o maior império em questão de importância, do mundo antigo, e que vai ser determinante, os destinos aí da humanidade. Vamos falar hoje a respeito dos latinos, E as pessoas se perguntam, nossa, mas pessoas entendem o povo latino como as pessoas que vivem nas Américas hoje, na América Latina, que vivem na Espanha ou Portugal, enfim. Na realidade, quando a gente fala em latim, fala na língua latina, fala o povo latino, a gente está falando de uma região da Itália chamada Lácio, ou Lácio, enfim, de onde esse povo, digamos, ele se fixa, digamos, onde essa etnia ela prospera, a gente pode usar essa linguagem, E a origem deles é tanto mítica, é uma origem que ela tem muito a ver com a própria cultura grega em si, a origem deles parte da mesma ali digamos da mesma sequência histórica, como também muitos dos costumes deles, serão muito parecidos com dos latinos, no caso dos gregos, Os costumes dos latinos são muito parecidos com os costumes gregos. E digamos que vai ser muito mais fácil, inclusive, para eles adotarem, inclusive, aí os costumes, vindos dos gregos, muito da herança de conhecimento deles e outras coisas que eles mesmos, os latinos, irão acrescentar à sua própria cultura, criando aí esse grande império, posterior. Bom, desde já deixem o like aí no canal, pessoal que quer acompanhar aqui neste vídeo, e vamos iniciar aqui a nossa aulinha.
Bom, muito se especula, né, sobre a origem dos latinos, povo qual habitou o centro-sul da Península Itálica, ao mesmo tempo em que a Grécia esbanjava seu esplendor. Uma das possíveis hipóteses da origem dos latinos, né, se remonta aos próprios troianos. Né? Enéas, que era um príncipe troiano por sinal, né, ele conseguira salvar alguns integrantes do povo troiano ao embarcá-los em uma rota de fuga, utilizando de um dos poucos navios que haviam sobrado da já destroçada marinha troiana. Né, ele viajou por semanas a fio sob o mar Mediterrâneo. Né. Rezam os relatos que ele alcançara a região itálica, né, a porção oeste da região itálica. Ali ele buscou viver seus últimos dias em exílio. Protegidos, né, os seus conterrâneos tiveram filhos e adotaram a península como sua própria casa. Sabe-se que, séculos após o período micênico, várias colônias gregas se estabeleceram na península, margeando seu litoral, e desde o início mantiveram boas relações comerciais e culturais com os latinos. Bom, quando você pega a história desses dois povos, né, que eles se completam, vamos dizer assim, né, os latinos eles têm uma característica étnica muito parecida com a dos troianos em relação à organização social. São famílias ali comuns, né, no caso um homem e uma mulher, crianças, enfim, uma família consideravelmente grande, né, em relação a filhos. A organização em relação à administração é muito parecida com um rei nesse caso, né, uma pessoa ali, um governante. Então a forma, vamos dizer assim, de proteção, né, no caso social ali do núcleo social deles é muito semelhante à dos troianos. Né? E também, obviamente, os troianos eles tinham o panteão, né, no caso deles, era semelhante ao panteão grego. As mesmas divindades, mesmos cultos, enfim, a mesma forma de conjuntura religiosa, de mítica, né, é idêntica. Porém, a mítica, no caso dos latinos, ela parte justamente de Enéas, né? Então, eles têm essa, vamos dizer assim, essa ruptura, né, com os gregos a partir desse momento em que, obviamente, os próprios gregos destroem, né, Troia, e os troianos têm de sair de lá. Né? E, enfim, para que muitas pessoas pensavam, Troia foi destruída e todos os troianos foram mortos. Não. No caso, Enéas, ele consegue deslocar essas pessoas. Ele foi talvez o único sobrevivente, né, da corte, digamos, né, dos reis troianos. Né, ele foi o último sobrevivente. Ele teve filhos, enfim, e criou-se ali uma espécie de dinastia. Obviamente que a estrutura que eles dispunham na região do Lácio não era a mesma estrutura, logicamente, eram pequenas vilas, campesinatos ali de pessoas ali humildes, né? Era uma vida extremamente austera e humilde, porém protegidos, logicamente, eles estavam num extremo oposto, né, do mar Mediterrâneo, longe de qualquer influência, digamos, dos micênicos. Né? Lembre-se que a Grécia ela tem vários períodos diferentes. Né? Você vai ter lá o período dos micênicos, né, esse período monárquico, e depois, muito tempo depois, você vai ter o surgimento das polis. Né? Você vai ter ali uma margem aí de séculos de diferença. Né? Então, digamos que os troianos eles vão passar séculos ali, no caso esses habitantes do Lácio, né, os latinos, eles vão passar séculos sem terem nenhum contato com os gregos. Então vai ser vamos dizer assim, são gerações novas, pessoas novas, enfim, então eles acabam retomando o contato com o tempo, porém com relações comerciais, enfim, uma vida relativamente comum, né? Afinal, aquele período micênico passou-se há séculos e já parecia algo quase que não vou dizer fantasioso, né? Essa é uma palavra errada, mas já virou um período quase que lendário, né? Um período que ele sai ali quase que do contexto de vida que as pessoas tinham na época. Então, como se diz, ficou no passado, né? E no caso ali, os habitantes do Lácio tinham boas relações ali com as colônias gregas, né? Que era interessante, eles compartilhavam conhecimento, que é o que a gente vai abordar a respeito.
Bom, além dos latinos, né, terem adotado grande parte dos costumes gregos, incluindo sua arte, organização social, arquitetura e mesmo religião, também buscaram desenvolver ainda mais sua própria forma de comunicação. Indo além dos limites gregos, né, eles criaram seu próprio alfabeto, muito importante isso, né, o alfabeto latino, o qual é adotado como ponto inicial da gramática e linguística ocidental. Então, quando você pensa no alfabeto romano, né, o alfabeto que nós utilizamos aí, que serve de embasamento, né, para todas as línguas, todos os idiomas do Ocidente, a gente pensa primeiro no alfabeto latino, né, no caso no idioma latino, no alfabeto latino, que é o ponto inicial, né. Assim como buscaram ampliar ainda mais a compreensão do conhecimento grego, focando-se na oratória, isso quer dizer nos discursos, né, na comunicação verbal, no discurso, no direito, que existia obviamente na Grécia, né, o próprio direito em si, não é a justiça, né, como um mecanismo, porém vai se destacar mais com os latinos, né, eles vão se aprofundar ainda mais na questão do estudo do próprio direito, assim como também é a filosofia, né, sendo eles os percussores da futura escola do estoicismo. Então você tem aquela, vamos dizer assim, o final do que a gente compreende como a filosofia grega, né, que viria a ser ali com os aristotélicos, enfim, os pós-aristotélicos, que é aquele período que compreende ali após o Império de Alexandre o Grande. Você vai ter ainda algum destaque, né, para as escolas gregas, porém, após ali o declínio de Alexandria, enfim, aquele período glorioso ali de Alexandria, né, você já não vai mais ter esse destaque, tamanho para a filosofia. Ele vai voltar, digamos ali, com os latinos, né, sendo ali os percussores do estoicismo. Então esse é um ponto que tem que ser levado em conta, né, no desenvolvimento da própria filosofia em si. Além disso, né, era notável como a genética, né, deles, no caso, a genética da parte étnica, como pele, feição, né, olhos, entre outros, ela se assemelhava, né, inteiramente, né, no caso, aos gregos, né, que validava ainda mais a sua mítica basilar. Diferentemente dos outros povos da península, e até mesmo das tiranias gregas, inclusive, né, os latinos eles haviam assimilado o conceito de polis muito mais profundamente, mesmo não possuindo grandes vilarejos ou cidades significativos, algo que mudaria drasticamente, né, posteriormente. Bom, até aquele momento, o pessoal ter uma ideia, né, como que você consegue assimilar, né, algo bom, né, um desenvolvimento cultural, enfim, de conhecimento para uma cultura sem precisar cair nos mesmos erros, né? No caso dos latinos foi a mesma pegada, né, a mesma questão. Eles seguiram o conceito de polis dos gregos, porém inicialmente eles não eram tiranias, né? Vamos dizer assim, em sua conjuntura, diferente dos gregos, os quais naquele período já haviam adotado, né, essa postura, né, de se criarem, vamos dizer assim, governantes totais, né, no caso, tiranos ali que controlavam, né, grande parte do comportamento das pessoas, né, vamos dizer assim, que eram implacáveis, né. No caso dos latinos isso quase não ocorria, né. Então a organização deles em relação à polis era muito mais, vamos dizer assim, justa, né? Você tinha reis, no caso ali, governantes, né? No caso monarcas, mas sempre voltados a essa questão limítica, né? Religiosa deles, enfim, era bem mais respeitado, né? Algo bem interessante. Porém, sabe-se, né, que dos descendentes de Enéas, né, e dos descendentes dele, né, surgiram pequenas polis latinas, as quais degladiavam-se pelo controle do Lácio. Então, justamente por ser um conceito de polis, dificilmente uma cidade-estado era aliada a outra. Então, ocorriam conflitos ali, né. Uma destas polis era Alba Longa, né, a qual era governada pelo rei Numitor. Após as divergências e contendas familiares, né, Numitor ele foi deposto e expulso da polis pelo seu irmão, inclusive, né, o tirano golpista Amúrio.
né? A fim de consolidar o seu poder, né, o Amúlio ele assassinou, né, muitos de seus familiares e obrigou sua sobrinha, né, Réia Silvia, a tornar-se vestal, uma espécie de sacerdotisa virgem. Olha que coisa diferente, né? Nessa polis, né, no caso Alba Longa, você teve essa, vamos dizer assim, essa contenda familiar, né, essa disputa ali interna entre familiares, entre irmãos, né, e vamos dizer assim, ilegítimo foi lá e derrubou, no caso, o governante legítimo. E aqui a gente não fala de esses conceitos atuais aí um pouco vagos, né, de dizer por questão de voto, coisas, vamos dizer assim, que não tem nexo com a realidade. A gente fala de legitimidade quando uma pessoa ela tem o apoio, digamos assim, popular. Quando a gente fala em legitimidade, né, o apoio popular, o apreço das pessoas, o carinho, vamos dizer assim, a confiança naquele indivíduo, né, como líder, né, no caso, como rei. E no Mithora ele tinha essa, vamos dizer assim, essa carta branca da população, né? Ele era vamos dizer assim, ali o responsável por eles, né, o rei, né, a pessoa a qual, digamos assim, foi confiado nessa responsabilidade. Porém, o seu irmão, né, que não tinha nenhum apreço, uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa complicada, enfim, alguém que não tinha confiança, né, esse sujeito chamado Amúrio, né, Amúrio ele vai lá e derruba o próprio irmão dele, né. No caso, dá cabo ali do irmão dele, né, o afasta da região e quase mata quase metade dos familiares, né, que poderiam ser herdeiros de sangue, por exemplo, de Amúrio. E onde ele meio que poupa a sobrinha dele, né, a Réia Silvia, por ter certa, vamos dizer assim, empatia por ela. Mas manda aquela lá por uma espécie de enfim, templo sacerdotal lá para que ela se torne esse cargo, né, vestal, né, para que ela fique virgem pro resto da vida, né, não vai ter descendentes, né, tornando o caminho livre, no caso, para o Amúrio se tornar uma espécie de tirano, né, no caso, né, ele consegue chegar nesse nível, né, e contrariando, né, os desejos deste tirano, a Réia ela acaba, relata-se, né, no caso, que a Réia Silvia ela teve relações com o indivíduo que se manifestava como enviado da divindade Marte, né? Essa divindade que era a divindade da guerra, né, para os politeístas latinos, né? Então esse indivíduo que estava se manifestando ali como essa divindade Marte, ele teve relações com a Réia Silvia, e dessa relação nasceram aí os famosos gêmeos Rômulo e Remo, né? Ela teve dois filhos gêmeos, né, dessa relação com esse indivíduo, né? E ao descobrir essa enorme traição, né, por parte da sobrinha dele, né, o tirano Amúrio ele a pune, inclusive a atirando em uma masmorra, né? Então vai ficar presa lá até morrer de fome, né? Joga para que ela, enfim, seja ali condenada, né? E além disso, ordenou, né, que os algozes ali do reino atirassem os 2 bebês ao rio Tibre, né, a fim de que morressem afogados. Para não parecer totalmente cruel, né, esses algozes, no caso ali aos olhos da população, né, os algozes eles colocaram os bebês em uma pequena plataforma de madeira e que em certa altura, na cabeça deles, né, quebraria com a correnteza. Então, o pessoal ter uma ideia, né, obviamente que um tirano ele é um déspota, né? Ele é um indivíduo sem escrúpulos. Então o que acontece? Ele vai dar um jeito de, digamos, se manter no poder, ou colocar quem ele queira no poder, alguém do mesmo sangue dele, ou alguém da confiança dele, e todos os outros, sofrem as consequências, né? No caso dos familiares era a mesma coisa, né? No caso com a sobrinha dele, ele acreditava que ia jogando lá num templo sacerdotal para que ela ficasse o resto da vida lá sendo enfim, uma virgem. A coisa não foi muito por esse caminho, né? Digamos que ali as circunstâncias não jogaram a favor dele, e, enfim, isso aconteceu, né? O nascimento desses 2 gêmeos, e óbvio que ele tentou se livrar, né? No caso, conseguiu se livrar da sobrinha, mas não
dos gêmeos, né? As pessoas se perguntam, puxa, mas como, né? Imagine, joga duas crianças numa balsa e deixa que morram, né? Dois bebês. Porém, de certa forma, né, no pensamento do Amúrio, isso, vamos dizer assim, deu certo, né? Porém, as margens do rio, né, após ali alguns quilômetros, né, dizem que um animal, né, uma loba, ela estava a matar a sua sede, né, tomar água, né, como os cachorros, né, os lobos vão até os rios, né, próximo dos rios, os animais, e normalmente vão beber a água do rio, né, isso é comum. E por instinto, né, esse animal, essa loba, ao ver essas duas crianças se debatendo às margens do rio, né, a jangada deve ter quebrado e as duas crianças ficaram se debatendo na água, o animal ele permanecera, né, em companhia dos pequeninos. Ele consegue tirar essas crianças, né, com seus dentes ali, puxa as crianças para a margem, né, por um instinto animal, e fica ao redor dessas crianças por certo tempo, né, cuidando ali delas, enfim, meio que as vigiando, né, algo até um pouco interessante, né. Esse animal ele tira aqueles dois seres ali da água, aquelas duas crianças, aqueles dois bebês, e fica os vigiando. Enfim, é provável, né, que esse animal se manteve por certo tempo ali em companhia dos pequeninos, quando um camponês chamado Faustulo, um pastor de ovelhas, ele encontrou essas duas crianças, né, à beira do rio ali, e o animal se afastou, aquela loba ali, ela se afastou, aquele animal ali, e no caso, esse camponês, né, esse pastor aí chamado Fausto, né, pastor de ovelhas, pegou essas duas crianças, né, e levou para si. Elas estavam abandonadas, né, enfim, e meio que as adotou, né, levou-os para sua casa humilde ali, campesina, em companhia ali da sua esposa, né, que era o nome dela Acalarência, né, e ambos eles meio que cuidam dessas crianças, né, se tornam tutores ali dessas crianças, né, ficam responsáveis por eles. Nunca os negando, né, que eles sim foram encontrados no rio, enfim, né, próximos ao rio, mas não sabiam mais detalhes a respeito dessa origem, né. Eles sabiam que essas crianças haviam sido jogadas ao rio, né, mas os cuidam deles, né, no caso, eles dão vestimenta, alimentação, eles se tornam meio que pais adotivos dessas crianças, né. E nesse ambiente campesino, ambos esses irmãos eles cresceram, tá? Ali eles praticaram o pastoreio, né, que era uma atividade comum, né, pastorear cabras, ovelhas, enfim, né, e outros animais. Aprenderam a caça, né, a caça a aves e outros, né, porcos e outros, né, os exercícios físicos, que eram muito importantes, e inclusive técnicas de combate, né, uma vez que não era uma arte restrita às pessoas, né, pelo menos entre os latinos, diferentemente dos gregos e dos troianos, combate era uma questão de defesa, né? Então não era restrito a um certo grupo, isso era geral a todas as pessoas. Muitas vezes, né, como jovens impulsivos e indisciplinados, eles usavam de seus conhecimentos para cometer atos ilícitos, como saquear caravanas e mercadores. Então o que acontece? Vamos dizer assim, diferentemente, né, de alguns jovens mais voltados à família, aquela questão ali, no caso o Rômulo era um pouco mais, digamos, familiar, mais voltado às atividades de pastoreio. O Remo já era mais, vamos dizer assim, mais rebelde, né, nas suas atitudes, e ele costumava saquear caravanas, né, ele se juntava ali com um bando de arruaceiros e assaltavam caravanas ali, roubavam mercadorias para, enfim, distribuir entre eles, se alimentarem, enfim, terem luxos, né, coisas que, digamos, os campesinos não tinham, né. Em um desses assaltos, o jovem Remo ele acaba sendo capturado, né, e levado ao centro de Alba Longa, né. Então ali a caravana tinha alguns guardas, os guardas conseguiram capturar o moleque, né, o jovem ali, e levaram para Alba Longa para ser julgado, né? Enfim, que era uma polis, né? Não era um monte de pequenas fazendas no meio do nada, era uma polis, né?
Enfim, e ele seria obviamente julgado e condenado, quer saber, pelos seus crimes de assaltos, né? E o seu irmão, no caso o Rômulo, tomado de coragem, ele vai até a polis, né, até Alba Longa, a fim de tentar barganhar a soltura do seu irmão, né? Então ele ia tentar comprar os indivíduos lá, ver se conseguia tirar ele da prisão em que ele estava lá, da masmorra em que ele estava, para que, enfim, conseguisse sair daquela situação, né? E isso não era uma tarefa muito simples, poderia levar semanas em que ele ficaria ali tentando resolver essa situação, né? Como, enfim, uma pessoa comum ali, né? E no tempo em que o Rômulo ele permaneceu na cidade, ele acaba, vamos dizer assim, obviamente se relacionando com as pessoas ali da cidade, conversando, conhecendo pessoas, enfim, e ele começa a entender a história dos locais ali, ele começa a ver os relatos dos locais, a ouvir, enfim, as histórias das pessoas em volta, e ele começa a ligar os pontos, ele começa a ver em certa altura, né? Ele descobre pelos relatos dos próprios locais, né, sobre a sua verdadeira origem, né, que toda história, né, no caso do tirano, no caso o Armúrio, né, que os atirou, no caso, ao rio Tibre para morrerem afogados, né. Os crianças morrerem afogados são justamente eles que são encontrados no rio, né, pelos seus pais adotivos, né. E tomado de fúria, né, ao conhecer toda essa história, né, inclusive que a sua mãe biológica foi, enfim, foi morta, né, no caso por esse tirano, né, ele usa dos seus conhecimentos, né, de estratégia e combate, invadindo, né, ele criar vamos dizer assim, um plano, né, ele invade a morada, né, do rei Amúrio, e ali, vingando-se, né, pela sua mãe, ele assassina o tirano, né, ele mata o Amúrio, né, enquanto ele dormia, né, ele mata o tirano e organiza um levante, o qual liberta, né, do seu irmão ali o Remo, né. Então ali acontece uma revolta ali na cidade que ele organiza para salvar o irmão dele, e começa a se degladiar ali com os soldados, com os enfim, com as forças ali de guarda ali daquela cidade, né, justamente para libertar o irmão dele. E outros que também resolveram persegui-lo, pessoas que conheciam ali os locais, que conheciam as histórias ali deles, né, e por eles serem legítimos descendentes ali, no caso, dos verdadeiros, né, monarcas de Alba Longa, inclusive do próprio Enéas, né, por serem descendentes de sangue, eles os os seguem, né? E desta forma, tomado do ímpeto aí por dar continuidade à sua dinastia de sangue, né, ele reúne os cidadãos que honram ali o seu comando, né, e procura migrar para além da polis, buscando um local para edificar uma nova cidade. Então, vamos dizer que a certa altura, né, esses dois irmãos eles veem que não teria mais o mesmo futuro em Alba Longa, né, era uma cidade maculada ali por coisas ruins, né, por más impressões, por uma tirania, enfim, e nem todas as pessoas, obviamente, eram a favor deles, né, outras preferiam seguir o caminho do tirano, enfim, colocar outro indivíduo na polis. Então eles seguiram, né, com esses seus apoiadores para outra região, né, mais ao interior da Itália, né, justamente buscando dessa península itálica, né, justamente buscando um local a fim de que pudessem estabelecer uma nova vila, uma nova cidade, enfim, uma nova polis, né, da qual eles pudessem realmente dar sequência, né, à sua dinastia, né. E aí é que entra vamos dizer assim, detalhes importantes a respeito disso, né, que vão dar origem a essa grande etapa histórica, né. Bom, e ao encontrar, né, esse platô, né, perfeito, chamado Palatino, né, Rômulo ele queria batizar a cidade a ser edificada com o nome de Roma, né. Remo, por sua vez, queria mover as pessoas para a região de Aventino, onde fundaria a cidade com o nome de Rémora. Então seriam dois nomes diferentes. A fim de decidir, né, essa contenda de uma forma sensata, o Rômulo ele buscara lançar a sorte dos sacerdotes, né, para decidir
qual local seria o mais apropriado para a cidade. Então deixaria ali sob a responsabilidade dos mais sábios, enfim, das pessoas ali, dos sacerdotes, enfim, a parte religiosa, que cuidasse onde seria o melhor local. Ele foi mais sensato nesse ponto, né? Enfim, porém, Remo ele não concordou, iniciando ali um combate sangrento com seu irmão. Então ele falou: eu não vou aceitar isso, e enfim, eu vou decidir isso aqui na porrada com você agora, não tô nem aí. Enfim. E como todo combate não é dessa forma, não acaba de forma muito boa, o resultado drástico é que Rômulo acaba em seu extremo, né, matando seu irmão rebelde. Então é um combate terrível e um acaba, enfim, ceifando a vida do outro, né? E a fim de honrar a memória do irmão dele, né, Rômulo ele o sepulta, né, ao sul de Aventino, em um bosque que ficou conhecido desde então como Remória, né? Então ele teve então um certo respeito, né, com o irmão dele, mesmo por toda a vida, digamos, Remo tendo sido, vamos dizer assim, mais rebelde, mais, digamos, impulsivo, e muitas vezes tendo feito coisas que, digamos, foram horríveis, mas algumas delas levaram justamente a conhecerem, no caso, a origem deles, entre outras coisas, né? E muitas pessoas falam: é uma lenda e tal, a lenda da formação de Roma, vamos dizer assim, que isso seria uma lenda, né? Na realidade não, porque o que ocorre é você ter a dinastia de sangue e você ter a comprovação de você dizer: não, realmente aquela dinastia veio dessas pessoas, né? E o que acontece? É lenda, fatos, digamos ali, como por exemplo, um animal ter cuidado dessas crianças por enfim, meses ali. Não, isso já é algo mais mitológico, né? Uma coisa ali mais mítica, né? A fim de se justificar algo a respeito de Roma, enfim. Mas a história prova que, no caso, houve sim essa dinastia, e que, digamos, esse tirano tentou se livrar, né, desses filhos, e que, vamos dizer assim, eles conseguem, vamos dizer assim, retomar ali, no caso, né, a confiança da população depois desse tempo, conseguem recuperar o seu lugar, né, no caso ali no trono, né. Porém, você já vê que o início, né, uma coisa que é interessante, né, da própria Roma, né, sendo assim, né, que no Palatino, né, fora fundada em cerca de 753 a.C. a cidade de Roma. Roma, ela já nasce, vamos dizer assim, como já nasce à base de contendas, ela já nasce à base de sangue. É uma cidade que ela não é, diferentemente, por exemplo, de Atenas, por exemplo, enfim, algum outro exemplo de cidade, né, como Persépolis, por exemplo, né, que surgem no meio do nada. São cidades que são edificadas, construídas com o tempo, né, de forma mais, vamos dizer assim, entre aspas, pacífica, né, como o caso de Persépolis, por exemplo, ou de Passárgada, por exemplo, né. Roma não. Roma, ela foi construída na base da briga mesmo, né. A cidade, ela foi edificada quando um irmão acaba tendo que ceifar o outro, né, numa batalha. Então eles já têm, vamos dizer assim, a batalha, a guerra, né, a conquista já no seu sangue, já é uma coisa cravada vamos dizer assim, na própria mítica romana desde o início, né, algo que é ser destacado, né. E por gerações, inclusive, Roma, ela fora governada pelos descendentes legítimos de Rômulo, né, no caso. Os reis, que seriam Numa Pompílio, né, Túlio Hostílio e Anco Márcio, né, que foram os seus descendentes, no caso filho, neto e bisneto, que reinaram ali no lugar do próprio Rômulo, né. E sob este comando, os cidadãos da polis romana, né, no caso de Roma, tiveram contato ainda maior com os gregos, comerciando especiarias, itens de arte e luxos, pedras preciosas, assim como matérias-primas e principalmente conhecimento. Então, Roma inicialmente ela se destaca pela questão do comércio,
num período ali em que as tiranias estavam já em decadência, né, em que esse período tirânico estava em decadência, os gregos dependiam ainda mais do comércio para se manterem. Né? Foi um período que para a Grécia foi um período de, vamos dizer assim, a transição, né, um período ali de empobrecimento. Por um outro lado, foi um período, digamos, de acúmulo de riqueza por parte dos latinos. Né? Roma estava se desenvolvendo como cidade e cada vez mais eles buscavam comerciar itens e outras coisas. E é nesse ínterim, né, nesse meio tempo, que justamente eles vão desenvolver a questão do direito, a questão da organização social, enfim, a própria filosofia. Então você vai ter um aflorescimento cultural ali muito, muito destacável, né, em Roma nesse caso. Então a organização social deles, religiosa, étnica, se assemelhava a Atenas no alto do seu desenvolvimento. Então era muito parecido, porém talvez Roma fosse até um pouco mais, digamos, a fundo na questão de organização, né? Mais, vamos dizer assim, com mais aparato, até a gente pode dizer, né, aparato material. Se desenvolviam uma velocidade muito maior, né? Até por serem uma única polis e um único povo ali, né? no caso dos latinos, né? Bom, enfim, e eles seguiram, né, esse desenvolvimento por um certo tempo, né? Eles tiveram ali um alcance muito maior dessas coisas. Porém, em cerca de 616 a.C., Roma ela foi invadida pelos implacáveis etruscos. A gente já falou no nosso último encontro, né? Os quais eles assassinaram o rei legítimo, no caso o Anco Márcio, né? E instauraram uma tirania sob o comando do rei ilegítimo Tarquínio Prisco. Então Tarquínio foi lá, era um general etrusco, né? Era um líder etrusco, foi lá com as suas hordas, invadiu Roma e matou, no caso, o seu rei legítimo, né, de sangue, no caso do próprio Rômulo, né, e ali ele instaurou uma tirania, né, e isso é comprovado historicamente, né, que ele invade Roma e cria esse regime tirânico, né. E este último, né, no caso Tarquínio, ele iniciou uma perseguição implacável aos súditos, obrigando-os ali a seguirem os costumes etruscos. Para o pessoal que acompanhou o último encontro, né, vocês sabem que no caso os etruscos eles tinham costumes completamente abjetos e diferentes aos costumes, por exemplo, dos gregos, à organização social deles, né? Então eles eram, enfim, promíscuos, eram pessoas ali que, digamos, promoviam coisas, digamos ali, totalmente despudoradas, coisas que eram, vamos dizer assim, perniciosas, né? Coisas ali nada agradáveis, né, aos olhos das pessoas. Então eles obrigavam os latinos muitas vezes a cometerem as mesmas coisas, né, contra a sua vontade. Então foi um período, digamos, de uma repressão muito forte, né, por parte dos etruscos quanto aos romanos. E isso foi, obviamente, inflando, né, a revolta deles, né, quanto a esse mal. As pessoas cada vez mais foram se arraigando ali os seus valores, enfim, mesmo que fossem politeístas, né, os seus costumes, eles foram se arraigando cada vez mais, né, e cada vez mais também rejeitando vamos dizer assim, as investidas dos etruscos, né. E por cerca de 3 gerações, os latinos eles foram subjugados e humilhados pelos invasores. Então, por 3 gerações, por 3 reinados, eles sofreram na mão dos invasores, né. Porém, tão estrategistas e cautelosos, né, que eles eram, buscaram conhecer todas as manobras de combate advindas dos gregos, tá? Incluindo o conceito de falange e formação compacta de batalha. Então, tudo que os gregos compreendiam sobre batalha, sobre guerra, sobre organização de combate, manobras e outras coisas, os romanos procuraram absorver ao máximo. Então, quando você olha a conjuntura estética de como é lá naqueles filmes dos romanos, o exército deles, aquela organização tão assim, quase perfeita, né, que eles têm quando eles vão guerrear, quando eles fazem aquela organização perfeita, vem justamente dos gregos, né,
vamos dizer assim, eles ampliam esse conhecimento. A mesma coisa, a questão de vestimenta, a questão estética, a questão material, enfim, arquitetônica. Eles pegam, vamos dizer assim, eles são a Grécia latinizada, né? Eles são a Grécia ocidentalizada, vamos dizer assim. Então, eles seguem basicamente o mesmo caminho, só que com os seus traços próprios e até muito mais ampliados à frente, né? Então, eles vão utilizar aí justamente desses conhecimentos, né? Sendo assim, no véu do anonimato, eles planejaram um levante colossal, né? E essa épica e sangrenta revolta, ela resultou na expulsão dos etruscos, né? Dos etruscos ali da região. Eles pegam, caçam todos os etruscos e os expulsam da região de Roma, assim como dão cabo ali do último tirano etrusco, né? Que era o Tarquínio Soberbo. Então o Tarquínio, ele foi, todos os etruscos ali que governaram em Roma tinham o nome de Tarquínio, né? Porém o último foi Tarquínio Soberbo, né? E eles digamos, enfim, dão cabo dele, né? Porque ele era tão tirânico quanto os primeiros, né? Dão um fim nele e retomam ali o controle, no caso, da sua cidade, né? Bom, e observando, né, sua situação ali no momento, onde não mais dispunham de herdeiros legítimos da dinastia romana, afinal, lá o último rei legítimo, né, o Anco Márcio, havia sido assassinado sem deixar filhos, né? Os cidadãos da polis, eles decidiram por adotar um modelo semelhante à Politeia grega, né? Porém com uma aristocracia preparada e condicionada a decidir os rumos da polis, ou seja, o Senado, né? Nascia assim a República Romana. Então quando as pessoas pensam, por que as pessoas falam República Romana, mas o conceito deles é diferente da Grécia, de voto, por exemplo, né? Muito mais, vamos dizer assim, focado ali ao Senado, focado a votos indiretos, a um poder indireto do que a um poder direto da polis. Vamos pegar o exemplo da época, né? Uma polis grega era o tamanho de um bairro, você tinha 10 mil pessoas dentro de uma polis, no máximo 10, 20 mil pessoas. Então era mais fácil você, vamos dizer assim, ter uma ação direta, representação direta, falar diretamente ao público em um local pequeno, do que em uma cidade que já contava ali com cerca de 50 mil pessoas. Então já ficava mais difícil você conseguir governar, você conseguir, vamos dizer assim, ter, vamos dizer assim, você mesmo se representar, digamos, politicamente num local desses, né? Então você tem que delegar a sua função para uma outra pessoa. Porém, até os próprios romanos, diferentemente do que muito idealista hoje em dia fala, de que qualquer pessoa pode entrar na política, qualquer pessoa fazer, sei lá, se representar na política. Não. Para os romanos era a seguinte forma: eles pegaram pessoas preparadas, aristocratas, pessoas que eram, digamos, mais sábios, mais velhos, pessoas com maior nível de conhecimento, no caso, que haviam absorvido alguma coisa sobre estratégia, sobre administração, direito, filosofia, coisas nesse sentido. Algumas famílias, já no caso ali de latinos também, com maiores posses ou maior conhecimento, e os colocaram, digamos, vamos dizer assim, os nomearam, né, para administrarem os assuntos públicos, né? Então você não era, digamos, um rei, obviamente você não tinha um rei, mas também não era um modelo que a gente pode chamar, entre aspas, de democracia, de sistema de voto, de, sei lá, enfim, politeia. Não, era um regime indireto, porém com o nome de república, né, por ser um senado, né, por ser um grupo de pessoas ali extraordinárias que governam. Então a República Romana, ela tem esse, vamos dizer assim, esse ponto inicial. Ela não é um sistema de voto tão simples assim, um sistema simplesmente de voto, são pessoas que têm que ser delegadas. Talvez existisse o voto, mas no caso de início, mas para delegação de funções, não em todas, né, no caso somente algumas, né? E vamos dizer assim,
muito mais algo muito mais aristocrático do que simplesmente largado ao populacho comum, ao público comum. Ali. Não era assim, era totalmente diferente. Então você já vê uma organização muito mais centralizada e muito mais, talvez, preparada, né, do que em outros locais. E isso vai, digamos, propiciar a Roma, inclusive, um desenvolvimento. Porque nesse período você tem a decadência das polis gregas. Ali, as tiranias perdem o apoio, porque a Grécia estava aquele caos, né, antes da ascensão de Alexandre o Grande. Né, você tem ali uma queda vertiginosa ali vamos dizer assim, da organização grega, né? Ao mesmo tempo em que os etruscos, digamos, haviam perdido, né? Haviam sido subjugados. Então não tinha... Existiam ali úmbrios, existiam outros povos ali menores, mas nenhum deles, vamos dizer assim, estava numa proeminência, numa organização tão elevada quanto a dos romanos. Então, se você juntar todo o conhecimento que eles tinham, né, advindo dos gregos, estrutura deles, religião, enfim, comércio, tudo que eles praticavam, que eles conseguiam se organizar, era suficiente, digamos, para que eles se perpetuassem, né, como um povo ali. Porém, pelo tempo em que eles ficaram, vamos dizer assim, nessas 3 gerações que eles ficaram ali dependentes dos etruscos, eles pegaram muito dos costumes deles e fundiram com os costumes gregos. Então você pega uma organização militar muito bem estruturada, com toda aquela conjuntura, né, capaz de ser uma máquina de conquista, juntado à sede dos etruscos, né, no caso de conquistar. Meu filho, você tem uma tremenda máquina de guerra, você tem ali tudo pronto para você anexar outros povos em volta. Então, Roma, ela já nasce com esse ímpeto, ela tem a mecanicidade, ela tem estrutura para ela fazer isso, para ela se expandir, e ela também tem o ímpeto, ela tem o costume, a conjuntura social, tudo preparado para isso, para se tornar algo muito maior. Então eles vão se expandir, sim, eles vão começar a se expandir, primeiro dentro da Península Itálica. Inclusive quando eles derrubam os etruscos, né, o primeiro povo que eles se fixam, que eles conquistam, que eles derrubam em batalha são justamente os etruscos. Por uma certa vingança, até porque já haviam sido feito, eles vão anexando os territórios etruscos até aniquilarem o último deles. Então eles vão à caça dos caras mesmo, vão os derrubando um por um, mesmo eles adquirindo toda essa sede de poder, né, esses aspectos deles próprios, né. Depois vão conquistar os úmbrios, vão anexar outras colônias que pertenciam aos gregos. Então eles vão crescendo como uma máquina de conquista, até chegar um período em que eles praticamente já detinham o controle de 80% da Península Itálica. Então, para o curto tempo em que eles conseguem fazer isso, coisa de poucos séculos, eles já se tornam uma potência. Vamos dizer assim, não tanto em território, como por exemplo os persas antes deles, os gregos, mas na questão de desenvolvimento interno. Eles se tornam uma potência gigantesca. E eles irão rivalizar com outros povos, né? Eles irão despertar, vamos dizer assim, irão impor o medo a outros povos, né? Pela sua expansão, pela sua força, né, de combate, irão impressionar, né, outros povos. E um dos povos os quais eles irão se degladiar, né, que talvez serão seus maiores inimigos, né, talvez na história, que quase os limita, né, vamos dizer assim, mas que era o maior obstáculo dos romanos para tornarem-se o grande império, a grande estrutura que eles vão ter, né, territorial, vão ser os cartagineses, né, o Cartago, que vai ser o maior rival no caso de Roma, né, em relação à conquista territorial, né.
No caso que os cartagineses eles eram grandes senhores dos mares, né? Então, vamos dizer assim que o próximo episódio, né, referente aos romanos, né, essa expansão vai ser justamente essa briga, essa guerra, esse embate que eles terão com os cartagineses, justamente sob a conquista, né, da região onde hoje compreende-se as ilhas da Sicília, né, aquela região ali, a Sardenha e a Sicília, que seriam ali disputadas por ambos, né? E é ali que você vai ter, digamos, vamos dizer assim, um marco divisório, né, na própria história em si. Mas, obviamente, ainda falaremos posteriormente aí dos cartagineses, né, como eles surgem, como eles se tornam a grande potência dos mares nesse período, né? E, enfim, teremos aí como destino, né, esse desenvolvimento. Porém, no nosso próximo encontro, nós ainda sairemos um pouquinho aqui da história, do caso ali em referência à região do mar Mediterrâneo, né? No caso ali a história dos romanos em si, desse desenvolvimento romano, do início dessa era romana. Vamos tirar o foco dessa região e vamos voltar para a Ásia, onde um pequeno jovem aí, né, um pequeno reino, né, de um jovem aí vai se tornar o percussor, né, de um dos maiores impérios mais expansionistas, né, um dos impérios mais gigantescos no território da história, e que ele vai fazer isso à base de muito sangue, de muita batalha e muita, vamos dizer assim, que beira algo muito mais extremo do que uma simples tirania, né? Um sujeito realmente implacável, né? Que, vamos dizer assim, vai se achar quase como uma divindade na face da terra, né? Um indivíduo que ele vai se arrogar com a própria divindade na terra, né? E, enfim, esse indivíduo, que nós podemos só adiantar o nome dele aqui, chamado Tihuandi, ele irá, digamos, criar aí um dos maiores palcos, né, digamos, de mudança histórica, digamos, no decorrer do tempo. É um dos grandes líderes, entre aspas, na questão militar, né, militarística, mas ao mesmo tempo um sujeito odiado, implacável, né, odiado e temido pelo seu próprio povo, né? Mas vamos falar sobre ele no nosso próximo encontro, né, e sobre como esse grande império ele surge, né? Então espero que tenham gostado aí do nosso vídeo, né, a respeito dos latinos. Qualquer dúvida, deixem aí, no caso, pesquisem aí, no caso, na internet, né, busquem aí mais a respeito, né, desse episódio, né, referente aos latinos, ali do seu desenvolvimento, né, como cultura, como etnia, né, e todo o legado que eles deixam, principalmente aí em relação à fundação da própria Roma, né, sobre como Roma ela surge não como um simples, mais uma região qualquer, mais um simples reino qualquer, mas uma estrutura pronta para dominar o mundo conhecido, né? Então espero que vocês pesquisem mais, que conhecimento é sempre bom, né? Então sempre bem-vindo. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Deixem um like e nos vemos no nosso próximo encontro, né? Desde já, muito obrigado.